especial da ação do Espírito Santo na vida da Igreja. Neste momento difícil para a humanidade, de muitas guerras, de tantas divisões, de tanto ódio espalhados pelo mundo inteiro, a Igreja e o Papa Francisco e o Papa Bento XVI são sinal de comunhão e de unidade. Ao contrário do que diziam no início do pontificado do Papa Francisco, que a presença do Papa Bento ao interno dos muros do Vaticano e ao mesmo adintra da Igreja, e até mesmo a dextra, dentro e fora da Igreja, poderia representar um risco de polêmicas, de contradições teológicas e pastorais de um Papa contra o outro. Muitos, até mesmo nos recintos católicos, procuraram influenciar a opinião pública, così permeada de populismo, tentando colocar um Papa contra o outro. Bene, meus irmãos, muito bem, meus irmãos, isto não aconteceu. No panorama internacional, onde líderes do mundo inteiro e potentes da terra se contendem quem tem músculos mais fortes, armas mais potentes do que os outros, e não conseguem encontrar um ponto de unidade e de comunhão, estes dois papas, sinal do Espírito Santo que age na Igreja neste momento tão difícil, uma presença real e concreta de comunhão e unidade. O mesmo Papa Francisco, no início do pontificado, ressaltou a presença de um nono dentro de casa, a gentileza de um Papa. Papas assim diferentes, até mesmo nos motos próprios, no caráter ou nas mesmas buscas teológicas, mas muito semelhantes, muitos parecidos no serviço à Igreja de Cristo, ao povo de Deus. E essa comunhão que é sinal do Espírito Santo, que é tradição da Igreja, verdadeira tradição encarnada e real, onde até mesmo na tradição monástica beneditina, ora et labora, se manifestou a realidade da Igreja orante e da Igreja peregrina e da Igreja pastoral. Bene, meus irmãos, esses dois papas no mundo em que vivemos são sinal de comunhão e unidade adintra, no interno da Igreja, e a dextra, fora da Igreja. Um sinal de unidade até mesmo para os potentes da terra, até mesmo para as contradições de desafios de partidos políticos, de comunhão de trabalho, no mesmo trabalho, de divisões ao interno da paróquia, ao interno da comunidade. Incapta na cabeça da Igreja, o Espírito Santo age usando essa gentileza e esta sabedoria desses dois papas que agem em profunda unidade, em profunda comunhão, rompendo todas as adversidades e todas as divisões que é própria do pontificado do Papa, garantir a unidade e o serviço da Igreja. Ora, meus irmãos, nós estamos vivendo um período da ação do Espírito Santo como não mais vimos na Igreja. Aonde abundou o pecado, abundou a graça. No mundo de ódio, no mundo de divisões, no mundo de guerras e de sofrimento, a Igreja é sinal de comunhão, de eclesiologia, de unidade. Não de unidade porque pensamos todo mundo igual. Unidade em Cristo. É no Cristo que vem o milagre do Espírito, da ação do Espírito Santo. É quando a Igreja vive em Cristo, independente das diversidades, antes as diversidades se tornam a mão do Espírito Santo e aquela pastoral, aquele moto próprio teológico do Papa Francisco, quando insiste em dizer que a Igreja, o povo de Deus, no acreditar e no viver a ação do Espírito Santo em Cristo, é infalível. É infalível. E, meus irmãos, esse sinal vem próprio da cabeça da Igreja, em capta, no governo.
Esses dois papas potentes no serviço da unidade, na potência do serviço de educar, santificar e governar. Governar, santificar e educar, ou educar, santificar e governar, são sinal para o mundo de comunhão e unidade, sinal especialmente ao interno da igreja. Ora, nós vivemos momentos de grande participação em todos os escritos teológicos que nos deixa essa riqueza de sabedoria humana e divina. O Papa Bento nunca foi tradicionalista, mas sim respeitou a tradição da igreja. Qual é a tradição? O magistério, a faculdade, a escola, a teologia, o crescimento da cultura. E essa riqueza, meus irmãos, que nos faz sentar nos ombros desse gigante de Deus, nos ajuda hoje, junto a perceber que o seu nascondimento monástico, próprio da missão da igreja, não por nada que a principal função missionária da igreja é a oração, é a contemplação, é o rezar pela igreja. E nessa vida de escondimento que o Papa Benedetto viveu nestes tempos, em toda a sua vida, em um carisma próprio beneditino, no qual ele chega mais próximo ao coração de Deus, ou se aproxima muito mais do coração de Deus para responder o modo mais eficaz à ação do Espírito Santo na vida e na igreja, a própria vocação. É esta riqueza que nos deixa sentado nos ombros de gigantes. É a Igreja Universal de Cristo. A Igreja é de Cristo e podemos tocar e ver a sua presença. Rezemos pelo Papa Bento XVI.